Fala galera, fala Pedro Reis na área, naquele tom abaixo, mas estamos aí. Para falar hoje de Série A2 do Campeonato Paulista. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, né? Curte aqui, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera que gosta da Série A2, que gosta do futebol alternativo. E bora bater um papo, resenhar sobre Série A2 do Paulistão, que está chegando na sua reta final da fase de grupos. Isso aí. Os últimos 5 jogos começam nesta quarta-feira, amanhã, e serão 5 jogos de muita definição. E é aquilo que a gente falava, né? Desde o início, a Série A2 de 2025 seria o torneio, seria o campeonato, a Série A2, mais equilibrado de todos os tempos. E a previsão está se fazendo responder, né? A previsão tá sendo cumprida nesse início de Série A2, nesses 2/3 de Série A2 que já se passaram. Dos 15 jogos da fase de grupo, 10 já foram, né? Da primeira fase, 10 já aconteceram. E o primeiro dado legal, o levantamento da página 1902 Futebol, que fala bastante sobre o futebol paulista, sobre essas divisões menores do Campeonato Paulista, que mostra o equilíbrio. Da primeira à quinta rodada, a tabela é completamente diferente do que é o recorte da sexta à décima. Só para você ter uma ideia, o Oeste, nos primeiros 5 jogos, fez 12 pontos. 4 vitórias e 1 derrota. Era o segundo colocado na quinta rodada. Agora, depois de 10 jogos, o Oeste se encontra lá embaixo na tabela. Da sexta à décima, o Oeste fez só 2 pontos. É o pior time nesse recorte de sexta a décima rodada. O segundo terço da Série A2 Oeste é péssimo. Outro time que caiu de rendimento durante esses últimos 5 jogos, a Ferroviária, uma das favoritas. Está lá embaixo, fez só 3 pontos nas últimas 5 rodadas e tinha feito 9 nas 5 primeiras. O Grêmio Prudente, que tinha feito 4 no recorte da sexta, décima rodada, fez 13, é o que mais fez pontos nesse recorte. Isso mostra o equilíbrio total dessa Série A2. E mais do que isso, mostra que quem chegar no mata-mata em melhor fase vai sair na frente. Como eu disse, o equilíbrio era tão grande que da classificação atual da Série A2, eu vou pegar aqui no SofaScore, que é o aplicativo de estatísticas mais completo do Brasil, que também tem a Série A2, e não é uma propaganda, é que o SofaScore é muito bom mesmo. Ó, a classificação atual tem o Primavera, que foi o mais regular de todos até agora, com 22 pontos. 15 de Piracicaba tem 20, Grêmio 17, Capivariano e Votuporanguense 15, Juventus 14, Ituano 14, Oeste 14, Taubaté 13, Santo André 12, Ferroviária 12, São José 12, Linense 11, Portuguesa Santista 9, São Bento 9 e Rio Claro também 9. Depois dos 10 jogos, o que a gente pode ter certeza? Linense, Portuguesa Santista, São Bento e Rio Claro brigam para não cair. São 2 vagas para o rebaixamento, né? As 2 últimas colocações rebaixam os times para a Série A3. E por que eu não incluo São José e Ferroviária e Santo André nesse bolo, né? O Santo André tem 12, está 3 pontos acima só do São Bento, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Eu não coloco São José, Ferroviária e Santo André simplesmente porque são times bons, times com investimento, e que creio eu que desses 3, pelo menos 2 vão estar entre os 8 classificados. É a toada desse campeonato. Esse recorte é muito bom do primeira ao quinto jogo, da sexta à décima rodada, primeira, quinta, sexta, décima. Esse recorte de equilíbrio é muito bom para a gente ter ideia do que vai ser. E se pegar Portuguesa Santista, São Bento, Rio Claro, principalmente esses 3, brigam contra o rebaixamento desde o início. Então eles são regulares embaixo. Não incluo São José, Ferroviário e Santo André nessa.
repito, acho que brigam até por uma possível vaga. Lá em cima, as principais surpresas. Primavera, liderando o campeonato, não tem um time assim tão forte, mas é um time muito bem treinado, um time muito bem organizado, e uma coisa que faz muita diferença nessa Série A2, é um time sanguíneo, que busca até o fim o resultado. Foi assim contra o Grêmio Prudente aqui, e tem sido uma toada desse time, vitórias magras, mas com retrospecto positivo nesses jogos que tem. O 15 de Piracicaba, talvez dos que estão no topo, é o mais regular. E não é uma surpresa. O Primavera começa mediano, engata bons jogos, bons resultados importantes, que faz para mim ser a maior surpresa até aqui. O 15 de Piracicaba não. Tem o Moisés Egert como treinador, é um cara que é experientíssimo nessa Série 2, que sabe jogar a Série 2 como ninguém, e joga com aqueles 3 zagueiros, time bem coeso defensivamente, e vai carregando o 15 de Piracicaba. Para você ter ideia, vamos lá, pegar o retrospecto de gols sofridos. O 15 e o Primavera são os que menos sofreram gols no campeonato. E a Série 2 explica muito isso. Normalmente o time que toma menos gol é o time que vai mais longe. Então os 2 líderes tomaram só 6 gols até aqui. Mostra também que a parte defensiva faz uma diferença danada. O Grêmio Prudente, que começou patinando, teve 3 derrotas seguidas, e no último recorte do segundo terço do campeonato vem numa crescente muito grande. Nesse recorte é o líder desses jogos. O Grêmio está entre os melhores ataques da competição, tem 16 gols marcados, empatado na segunda colocação com a Ferroviária, que está lá embaixo, e com o Ituano, que também está brigando ali pelo G8. Então, Santo André também fez muitos gols, tem 15, mas também briga na parte de baixo da tabela. Isso mostra que também o ataque faz uma diferença. O Grêmio ainda tem ajustes na defesa a fazer, mas o ataque, cada dia que passa, desde que encaixou o Wallace e Jonathan Carlos, está conseguindo ir longe. Vamos pegar aqui um outro dado estatístico legal dessa fase do Grêmio Prudente. O Grêmio é o time que tem a segunda maior posse de bola do campeonato, 55,3% em média, só atrás do Capivariano com 55,6%, praticamente empatados. E é o segundo que tem mais passes certos. E é um pouco contraditório esse número, sabe por quê? Porque o Grêmio é o time que tem mais ações com bolas longas no campeonato. O estilo de jogo é um jogo muito direto. Só que como o Grêmio tem conseguido, né, pelo menos nesses últimos jogos, sair na frente, ele opta por ter a bola ao invés de baixar linhas. É a característica do Sérgio Guedes. Então é bem interessante isso. É o time que tem mais posse de bola, só que ao mesmo tempo é um dos times que mais, o segundo com mais posse de bola, e ao mesmo tempo é o time que tem mais ações com bolas longas, né? Opta por um jogo direto, mas quando está à frente do placar não baixa suas linhas, vai jogar com a posse de bola. Outra coisa legal, pegando a classificação aqui para a gente ver. O Juventus e a Votuporanguense, 15 pontos da Votuporanguense e 14 do Juventus. Não começaram bem, também vem numa toada muito boa. Melhoraram muito. Se pegar aquele dado estatístico do recorte dos terços do campeonato, a Votuporanguense é a terceira da sexta, 10ª rodada, tem 11 pontos. E o Juventus é o quarto, tem 10 pontos. Nas primeiras 5 rodadas, o Juventus era o 11º e a Votuporanguense a 15ª. Então a fase é muito boa desses dois, que colocam os dois muito firmes na briga pelo G8 do campeonato da Série A2 do Paulistão. Decepções até aqui. O trio que está entre 10º e 12º colocado. Santo André com 12 pontos, Ferroviária também com 12, São José também com 12. Para mim, as maiores decepções. Porque são os maiores investimentos dessa Série A3 e que não encaixou. O Santo André ainda não demitiu o Gilson Kleina, até a gente sabe até aqui. Mas a Ferroviária já trocou técnico, o São José também já trocou técnico. Então mostra até a inquietude, o quão insatisfeito está a diretoria desses times com o resultado em campo.
É impossível você imaginar antes do campeonato começar que Santo André, Ferroviária e São José estariam mais perto da zona do rebaixamento do que de uma classificação, de uma liderança, de estar tranquilo, faltando só 5 jogos. É impensável isso aí no início. Outro time que eu achei que ia estar melhor é o Ituano. O Ituano tem 14 pontos, mostrou contra o Grêmio Prudente, foi o jogo que eu assisti do Ituano nessa temporada, mostrou contra o Grêmio poder ofensivo muito grande. O Neto Berola é um dos artilheiros do campeonato, tem 6 gols ao lado do Anderson Magrão, do Juventus. Mas mesmo assim não conseguiu vencer jogos importantes, não conseguiu estar lá em cima. O Capivariano, uma outra grande surpresa na minha opinião, tem um elenco muito jovem, um time de muita velocidade, um time sanguíneo pra caramba também, e tá lá 15 pontos, é o quarto colocado até aqui. Dos primeiros 8 colocados que vão para o mata-mata, eu ainda imagino que vai ter troca. E se eu tiver que apostar em alguém fora desse G4, infelizmente é o Capivariano. Mesmo sendo surpresa, acho que desses elencos que vão brigar não tem tanta força assim. Já disse, São José, Ferroviária e Santo André, pelo menos 2 desses eu acho que está entre os classificados. O Oeste é mais um time de muita molecada, que você nota que às vezes falta um pouco da experiência, falta um pouco do ritmo para controlar nos jogos que está à frente no placar, e não acredito que vai ficar entre os 8. Se eu tiver que apostar, Capivariano e Oeste para mim não ficam nesse G8, e aí a configuração muda com um dos 3, Santo André, Ferroviária ou São José, entrando. Não acredito que vá mudar muito disso. Acho que o Primavera vai estar lá dentro, já está praticamente classificado. A nota de corte é 19 pontos, 19,6 pontos, né, a média, desde que está com esse regulamento. Então assim, Primavera, 15 de Piracicaba, Grêmio, esses aí para mim já estão classificados. Mesmo que não matematicamente, mas para mim já estão classificados. Brigam Capivariano, Votuporanguense, Juventus, Ituano, Oeste, Taubaté, Santo André, Ferroviário e São José. Até o Linense eu acho que tem briga por essas outras 5 vagas no G8. E o recorte que o futebol paulista fez é tão importante que mostra que esse sprint final vai definir de fato quem vai estar no mata-mata. E aí no mata-mata é outro campeonato, é outro tipo de disputa. O mando de campo é muito importante. Esse ano o regulamento mudou, né? Quem tem a melhor campanha tem o poder de decisão se quer jogar em casa o primeiro ou quer jogar fora o primeiro. Então tem até essa mudança do regulamento que vai ser interessante a gente ver. Por exemplo, o Grêmio Prudente tem um retrospecto muito bom fora de casa. Ganhou o primeiro jogo contra o São José em Prudente e só foi ganhar agora na 10ª rodada de novo jogando no Prudentão. Então não duvido o Grêmio Prudente querendo decidir fora. Ainda mais dependendo da logística, seria até viável uma decisão fora de casa. Não imagino que isso vá acontecer, mas não duvido que isso de fato aconteça. Então uma Série A2 extremamente disputada, extremamente equilibrada, e que tudo pode acontecer daqui para frente. Acho que teremos surpresa e um grandão, um único investimento gigante vai ficar pelo caminho e vai decepcionar. E a minha aposta é o Santo André. Fechou? Acho que é isso. Um abraço. Fui. Tchau.